A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um recurso no famoso TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos. E aí, Calazans, é só para falar que apresentei a defesa e tá tudo certo? Ou dá para ter alguma esperança aí? Efetivamente, ele tem que recorrer até a última instância, né? Não pode abrir mão dessa prerrogativa, não. Embora a possibilidade de mudança seja absolutamente ínfima, se não inexistente. Na prática é inexistente, né? Mas, enfim, não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Ainda assim, o exercício de defesa ele é fundamental, porque uma decisão judicial ela não é composta apenas do que nós chamamos no mundo jurídico de parte dispositiva. A parte dispositiva é a parte que efetivamente gera o objeto que vai ser cumprido, né? No caso, a inelegibilidade. Ela tem uma fundamentação que ela também é importante, que isso pode dar repercussão tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito político. Então, por mais que não se altere essa parte dispositiva, que é a condenação em si, o debate por si só, a fundamentação da decisão, isso ao longo do tempo, na história dos envolvidos, da vida dos envolvidos, faz toda a diferença. Então tem que recorrer mesmo, tem que ir até a última instância. Possibilidade de mudança muito pequena, porque esse processo está 100% contaminado por um posicionamento político. É um julgamento efetivamente, eminentemente ideológico, não resta dúvida com relação a isso, mas ainda assim tem que ser exercido o direito de defesa. Gilmar Ferreira, lembrando então que o ex-presidente, né, o Bolsonaro, ele foi julgado por abuso de poder político e também de uso indevido dos meios de comunicação. Olha, é um direito que ele tem de recorrer, eu espero que ele consiga provar, no caso, que ele não tem esse envolvimento, mas outros processos aí virão, sem sombra de dúvida. Esses dias mesmo, a Carla Zambelli está sendo... tem uma suspeita aí que ela estaria contratando um hacker para poder tentar ver como que funcionaria lá para poder entrar no, se não me engano, no TSE, né? No Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu espero que isso seja resolvido sim, que ele consiga provar aí que ele é inocente, né? Mas é um direito de defesa, todos nós podemos recorrer até as últimas instâncias, não foi diferente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não pode ser diferente com, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Francês, já passando a palavra para você, a defesa do Bolsonaro, então, recorreu ao próprio TSE, alegando que não deveria ter sido incluída no processo a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e que o ex-presidente esteve cerceado o direito à ampla defesa. Esse documento, que eu considero um panfleto apócrifo, na verdade, ele foi examinado pela Polícia Federal, ele não tem uma digital, não tem uma marca. E o Anderson Torres disse hoje... Essa tal de minuta? Ou não? Não, estou falando dessa minuta. Isso. Essa minuta não tem nenhuma... Eu falei o quê? Não, é isso, só para confirmar se era sobre a minuta. Ah, sim, sobre a minuta, que não tinha nenhuma impressão digital. Para mim é um folheto apócrifo. E disse que circulava por aí à vontade. Nós temos um problema aqui, eu acho, a dificuldade do Bolsonaro reside mais assim, de forma mais consistente nos nossos tribunais superiores que tomaram a Constituição na mão. Quando fizeram a Constituição em 1988, se focou na retirada do poder da mão dos militares. Essa foi a preocupação. E deixaram muitos furos, muitas coisas. E alguns deputados começaram uns a processar outros e as questões legislativas parlamentares passaram a ser dirimidas no âmbito judiciário, quando deveriam ser resolvidas no âmbito parlamentar. O Senado e a Câmara deveriam resolver as questões de seus membros. Não podia passar isso para o judiciário. E aí, a partir daí, o judiciário começou a meter os pés pelas mãos e julgar tudo, inclusive já eu não sei qual as considerações a respeito, mas tudo já sai formado, pronto, na última instância. O parlamentar, Vamos lá, no Francês. caso o presidente que é atacado, que está sendo injustiçado, não tem a quem recorrer. Ele só pode recorrer a quem o ferrou, trocando em miúdos, né?
Celestino, já passando a palavra para você, quem levou essa tal minuta, então, ao julgamento foi o ministro Benedito Gonçalves. Ele argumentou, na época Tarefa ainda no dada, TSE, tarefa cumprida. que a ação de investigação Missão, judicial eleitoral não limita a análise aos fatos inicialmente narrados, devendo, então, examinar tudo o que pudesse influenciar no julgamento. No caso, aqueles atos que ocorreram em 8 de janeiro. A minuta não foi julgada ainda. O que ele tornou inelegível foi por causa da reunião com os embaixadores. Coisa que o Fachin fez o mesmo 3 meses antes. Então, por aí a gente vê como que está a parte ideológica, como a gente está vendo a judicialização, né, a ditatorial do STF perante algumas pessoas. O presidente Bolsonaro tem direito à ampla defesa, né, uma prerrogativa, é competência dos advogados dele, e isso pode causar jurisprudência para quem acha que está blindado pelo STF. Né? Então, vai correr até as últimas instâncias. É certo que o presidente Bolsonaro tem outras, né, inclusive essa minuta que vai vir logo após, se os advogados tiverem êxito, e outras virão, porque eles querem tirar o presidente Bolsonaro do páreo em 2026, como querem também tirar os governadores, né, supostamente bolsonaristas, como estão atacando agora o Zema, estão atacando o Tarcísio. Se o Ratinho falar que ele é bolsonarista, é mais para a direita, é um conservador, né, tem família, é cristão, vão atacar também o Ratinho Júnior. Então estão querendo tirar até o próprio Leite, né, que é um homossexual assumido, né, lá no Rio Grande do Sul, está sendo atacado, né, por LGBT. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil é uma falta de democracia, está bem visível, a gente não vê nenhuma instituição falando a respeito disso, principalmente a OAB, está deixando judicializar à vontade, correr frouxo, né, o judiciário, e a gente está vendo os senadores alinhados com o Rodrigo Pacheco, que quando pensa Emerson, que pode alguma conclui. coisa, ele dá uma declaração a respeito, mas deixa a revelia. Então, o que o presidente Bolsonaro está fazendo é causar uma jurisprudência, e eu quero que os advogados dele tenham a competência para isso, porque tem gente achando que vai estar blindada o resto da vida aí, porque, pelo jeito, o STF vai pegar mais gente. Daniel, 1 minuto e meio. Tiago, mais uma vez a pauta do Bolsonaro. O que o Calazans disse é verdade. Ele não tem que lutar até a última instância, tem que brigar juridicamente, os advogados dele. Acho que todo eleitor dele espera isso dele. Quando no fundo nós aqui, a maioria também já sabe que é carta marcada, ele vai ficar inelegível, ele já está inelegível, não tem dificilmente uma reversão nesse caso. Só que ele tem que lutar, não pode desistir. Ele é um grande líder dessa ala da direita, ele é uma grande liderança que, devido a essas manobras aí, está fora hoje do pleito de 2026. Claro que o governo que está no poder hoje vai tentar de todas as formas blindar os futuros potenciais candidatos. Faz parte do jogo, faz parte da articulação política, e aí cabe à direita se organizar também de uma maneira para não ser prejudicada. É difícil? Claro que é. Mas os governadores, esses nomes que vêm despontando, tomar o cuidado necessário, fazer o trabalho necessário, o ex-presidente tomar o cuidado necessário, continuar lutando, indo até a última instância para que tente reverter essa situação, para que 2026 ele seja um nome ali na urna para que as pessoas possam ter condições, e aí sim, um pleito democrático, sem a interferência do judiciário, e que vença o melhor. O nosso país precisa da democracia, o nosso país precisa continuar sempre crescendo e sempre com bons candidatos. Hoje em dia, para se construir uma liderança é muito difícil, e o que estão fazendo aí com o que fizeram com o Bolsonaro também é uma tremenda falta de, sim, tirar uma liderança desse tamanho de um jogo político é demais, né? Então vamos esperar, o Bolsonaro está certo, tem que continuar lutando para que, principalmente, o pessoal que apoiou ele, que votou nele, tenha esperança de um Brasil melhor.